Olá, seja bem-vindo ao nosso programa. Estou muito feliz de estar acompanhado do meu irmão James, como sempre, assim como dos nossos convidados Walter White e Martin Smith. Muito obrigado por estarem aqui conosco hoje. É um grande prazer. Sim, é uma honra. Ao longo dos anos tem havido muita conversa sobre o homem do pecado e sobre o que é dito dele no livro de Apocalipse. Mas, sabe, existe um versículo antes do Apocalipse no Novo Testamento que fala sobre ele, sobre esse homem que se exalta acima daquilo que é chamado Deus. O que encontramos ali que seja de nosso interesse como protestantes historicistas? Bom, tem muita coisa nesse versículo que causou controvérsia ao longo dos tempos. Há pessoas, naturalmente, que querem adiar o evento para o futuro. Mas se você voltar ao protestantismo histórico e considerar, por exemplo, o livro Catolicismo e a Reforma, escrito por Grayton Guinness no final do século XIX, é óbvio que os reformadores tinham uma visão muito distinta sobre quem era este personagem. Eles afirmaram que era o papado, que estava tentando se sentar no templo de Deus, presumindo ser o próprio Deus. Ora, o templo de Deus é uma referência à igreja de Deus, pois Paulo, em muitos lugares, fala sobre isso. Por exemplo, ele diz em Efésios: Vós sois o templo do Deus vivo. Portanto, o templo de Deus ao qual ele se refere aqui não é um templo de pedra, mas um templo de seres humanos que compreende o Israel espiritual de Deus. E dentro deste meio cristão, surgiria este homem do pecado, que se exalta acima de tudo que se chama Deus e é adorado, de modo que se assenta nesta igreja fingindo ou se apresentando como se fosse Deus. É assim que interpretavam os reformadores, e historicamente não há outra maneira de se interpretar isso. Mesmo porque Paulo diz claramente que antes do Senhor vir, primeiro deve haver uma apostasia, e o homem do pecado, o filho da perdição, deve ser manifestado. E essa apostasia ocorreria quando aquilo que fosse um empecilho fosse removido do caminho. Aí temos que recorrer aos primeiros pais da igreja para ver a que isso se refere. E todos concordam que a referência ali é Roma pagã, que tinha que ser removida para dar lugar à ascensão do Papa. E então, eventualmente, este poder papal, que agora tinha autoridade concedida a ele, passaria a utilizar essa autoridade para si mesmo dentro da Igreja de Deus, fingindo assim ser o próprio Deus e alegando poder legislar acima do próprio Deus. Basicamente, essa era a interpretação dos reformadores, e essa é a interpretação que está 100% alinhada com os fatos históricos. Pastor Walter, você levantou muitos pontos importantes. Uma das coisas que temos descoberto aqui em nossos estudos é que quando analisamos o latim em 2 Tessalonicenses 2,4, quando diz que ele se mostrará como Deus, a palavra latina para se mostrar é ostendens. E essa palavra existe dentro do direito canônico e é usada na Distinctio 96, Satis Evidenter de Decretum Gratiani. E nós temos, na verdade, uma cópia desse direito canônico bem aqui. É de 1559 e diz claramente ostenditor, que vem da mesma palavra latina ostendens. E essa lei da igreja diz que o Papa não pode se submeter a poder secular e que é evidentemente chamado de Deus pelo piedoso príncipe Constantino, visto que é evidente que nem mesmo um Deus pode ser julgado pelo homem usando especificamente a palavra Deum aqui. Então encontramos isso em vários manuscritos por todo o Vaticano. Nos últimos anos eles têm sido digitalizados
o que nos tem revelado muitas coisas. Um dos manuscritos diz: mesmo se o Papa falhar e negligenciar a salvação fraterna, se for considerado inútil e negligente em suas obras e, além disso, silencioso em relação ao bem, o que o ofende ainda mais, e mesmo assim levar consigo inúmeras pessoas para o inferno para ser açoitado com muitas pragas pela eternidade, nenhum mortal poderá ousar repreender os pecados deste homem, pois ele mesmo é quem deve julgar a todos. Nós ainda temos outros documentos aqui que pertencem à série dos jesuítas, a Sacra Sancta Concilia, na qual o arcebispo de Carrefour, Christopher Marsalis, no Quinto Concílio de Latrão, seção 4, falaram do Papa como: finalmente, tu és outro Deus na terra. O Papa Leão XIII também disse assim: nós ocupamos nesta terra o lugar de Deus Todo-Poderoso. E também temos essa obra aqui, de 1766, que é a famosa Lucius Ferrari, que é frequentemente citada. Com relação à autoridade papal diz: o Papa é como se fosse Deus na terra, único soberano de todos os fiéis em Cristo, chefe e rei dos reis, tendo a plenitude de poder inquebrantável, confiado pelo Deus onipotente para governar os reinos terrestres e celestiais. Ele continua dizendo que o Papa é de tamanha dignidade exaltado, que não é um mero homem, mas sim como Deus, o vigário de Deus. Ele também é chamado de Santíssimo, e coroado com a tríplice coroa, como sendo o rei do céu, da terra e do inferno. Já que você mencionou esses documentos, o nosso objetivo é expor esse sistema que já existe há tanto tempo. A perspectiva protestante clássica, durante séculos, acreditava que o papado era o anticristo. E, na verdade, existe uma lista online que reúne todos os diferentes protestantes, pessoas que acreditavam que o Papa era o anticristo. Então, em vez de tentar aceitar a opinião de alguém sobre isso, nós reunimos todas essas obras originais, datadas daquela época, para mostrar às pessoas que essas obras não eram documentos falsos ou reproduções, mas sim documentos originais autênticos. Isso demonstra que o anticristo, de fato, fazia esse tipo de alegação, o que corrobora com as afirmações do livro O Grande Conflito, que aborda algumas dessas declarações. De fato, este livro contém algumas dessas declarações a respeito dessa temática. Sim, uma das afirmações que está no Grande Conflito é a de que o Papa tem sido chamado de Senhor Deus e Papa. E isso tem sido algo que, ao longo dos anos, tem sido posto em dúvida. Algumas pessoas disseram que foi uma declaração no final do século XVI, que, na verdade, foi um erro, houve uma palavra errada ali, que não consta no manuscrito original, e que foi apenas uma interpolação. Mas uma das coisas que temos descoberto é que antes do século XVI, e até mesmo antes do século XV, vemos que esses títulos estavam incluídos na Extravagantes de João 22, que obviamente é consistente com o direito canônico. Algumas pessoas dizem que é apenas um floreio, mas não é consistente com o que todos os outros documentos dizem sobre o Papa. Havia um jesuíta, Andreas Udemann, que falava a respeito do Códice de Zenzalini, e ele dizia que a palavra Deum, Deus, não está lá, afirmando que lá apenas diz o Senhor Papa e não o Senhor Deus, o Papa. Aí algumas pessoas afirmaram nos comentários que o manuscrito que chama o Papa de Deus foi escondido da vista dos protestantes. Mas sabe de uma coisa? Não está mais escondido. Ele veio à tona. Aqui está o original, do século XIV, Vat-Lat, 1397. Aqui está o fólio 166V, no canto superior esquerdo, 6 linhas abaixo do topo. Pode-se ler claramente, Dominum Deum Nostrum Papam. Então veja, o original tem a palavra Deus. Ellen White estava certa o tempo todo. E posteriormente, mesmo na edição corrigida desse documento, eles incluíram a palavra Deum, mesmo tendo passado pela revisão dos corretores, que fizeram correções à versão da Extravagantes e ao corpo principal do direito canônico. Também existia um padre português, o Pereira, cujo livro temos aqui, que dizia que os papas nunca desaprovaram ou rejeitaram esse título. É verdade, porque eles rejeitariam ser chamados de Deus. Ou seja, este título está de acordo com o corpo principal do direito canônico católico. Agora eu pergunto para o pastor White, como relacionar 2 Tessalonicenses com o livro de Apocalipse? Bem, ambos os textos se relacionam perfeitamente, mas antes de chegar lá, quero dizer que o ministério de vocês dois é uma verdadeira maravilha.
Como vocês disseram, muitos desses documentos foram distorcidos, negados, desapareceram da vista do público por um longo tempo. Uma vez que o foco estava no papado como sendo o anticristo, eles queriam acobertar isso. E alguns desses documentos desapareceram sem deixar rastro. Mas, para mim, é incrível quantas pessoas sobem nesse bonde para dizer que esses documentos nunca existiram. Mas, na verdade, eles são muito reais. Você criou uma biblioteca de provas simplesmente fantástica. Graças ao trabalho de vocês, ninguém mais pode negar essas alegações. Bom, quando a Bíblia fala... Antes de você começar o estudo sobre isso, mesmo na sua série Ataque Total, muitas das referências que estavam lá não estão mais disponíveis. Então, isso daí, esse trabalho que vocês estão fazendo de juntar todos esses documentos originais, é espetacular, porque ninguém mais pode negar a veracidade disso. Sim, e não é nosso objetivo atacar nenhuma organização religiosa. Mas a verdade é que esta organização usurpou as prerrogativas de Cristo. Eles praticamente roubaram as prerrogativas de Cristo e aplicaram-nas para si mesmos. Isso é um crime extremamente grave contra a divindade. E a Bíblia fala sobre isso, chamando esse homem de o filho da perdição. Um título que se aplica somente ao homem do pecado e a Judas. É uma traição à confiança depositada na igreja, uma traição do pior tipo possível. E as pobres pessoas que estão presas, acreditando nesse sistema, são mantidas na ignorância. Elas não têm a menor ideia de documentos como esses. Elas não sabem o que acontece nos bastidores. Portanto, é absolutamente necessário que o trabalho iniciado pela Reforma Protestante e que foi enterrado sob as areias do tempo, não apenas por acidente, mas de maneira intencional também, seja trazido à tona novamente. A Bíblia está repleta de informações sobre o poder do anticristo. Ela lhe dá vários nomes. Em Daniel, ele é chamado de o poder do chifre pequeno. Mas, na verdade, ele não continuou como um chifre pequeno. Esse chifre cresceu, tornou-se poderoso, robusto, mais forte do que os outros e autoritário. Então, este é o poder do chifre pequeno. Se você continuar lendo Daniel, verá que este poder é mencionado em vários lugares no livro de Daniel, capítulo 11. Fala que ele seria exaltado, etc, etc. E Apocalipse 11 coloca o fundamento onde esses enganos são lançados. Fala da besta do abismo que governa o mundo através de uma mulher. E em Apocalipse 17 é dito que esta mulher se assenta sobre essa besta. Ou seja, ela controla os movimentos da besta, que por sua vez são os sistemas políticos. Em Apocalipse 13, você tem uma besta que une elementos de Daniel capítulo 7. Esta tem atributos do pequeno chifre, que perseguia os santos, mudaria os tempos e a lei, governaria por um tempo específico, etc. Então, todos esses elementos estão alinhados com esse mesmo poder. E Daniel fala sobre isso. Paulo oferece uma visão geral das características desse poder. Como ele se exalta, como se coloca no lugar de Deus, como de fato tem manipulado sua posição dentro da igreja cristã, autodenominando-se um poder cristão, né? Quando, na verdade, é puro paganismo disfarçado de cristianismo. E na besta conglomerada do capítulo 13 de Apocalipse, você encontra todas essas coisas. Esses atributos novamente são apresentados lá. Só que daí aparece um segundo poder. Este segundo poder trabalha para o primeiro poder, que governou ao longo dos séculos, mudou os tempos e a lei, etc. E este segundo poder fará que o poder do chifre pequeno mais uma vez promulgue suas leis e force o mundo a adorá-lo, assim como foi no passado. Portanto, o nosso dever é alertar as pessoas sobre isso
E é o que vocês estão fazendo maravilhosamente com estes documentos. Muito bem. Sendo assim, a linha que podemos traçar no livro de Daniel é absolutamente clara. Ela permeia a exposição desse sistema durante a Reforma Protestante, até, finalmente, os eventos descritos ali no livro de Apocalipse. É um retrato cristalino de onde reside esse poder, como ele governa e quais são os seus objetivos. Também de quais serão as consequências da aplicação de seus objetivos. Uma das coisas que você mencionou sobre os documentos virem à tona, eu me lembro de ter lido há alguns anos em um dos sites que vocês tinham sobre uma citação do jornal Catholic National, que houve um cardeal que acabou se tornando Papa, que afirmou que o Papa não é meramente o representante de Cristo, mas ele é Jesus Cristo velado sob a carne. Isso foi citado do jornal Catholic National, mas ao longo dos anos eu conheci alguns sites católicos que negaram essa alegação. Bom, acontece que eu entrei em contato com a Biblioteca Universitária de Berna, na Suíça, que encontrou um artigo da Le Catholique National que continha esta citação. Foi feita pelo cardeal Sarto em 25 de novembro de 1894. Ele fez essa declaração antes de se tornar um papa. Portanto, aqueles que disseram que essa alegação nunca foi feita estão no mínimo equivocados. Como sempre, temos provado vez após vez que estas alegações todas são de fato verdadeiras. Esta revista, onde está a alegação, foi publicada em 13 de julho de 1895. Bom, Apocalipse 13 também fala sobre o homem do pecado. No entanto, menciona um nome e um número associado a esse nome, 666. E tem havido muita controvérsia sobre isso ao longo dos anos, sobre o seu significado. Eu já vi todo tipo de explicação, desde tatuagens, códigos de barra. Hoje em dia fala-se até mesmo sobre a inteligência artificial, todo tipo de coisa que as pessoas imaginam. Mas algo que descobrimos em nossa pesquisa é que havia uma ideia antiga, apresentada em 1612 por Andreas Helvig em seu Anticristos Romanos. E é interessante porque, veja, até mesmo o cardeal Bellarmino, que era jesuíta, e o próprio Bellarmino, em seus estudos sobre o tema, tinha alguns critérios. Por exemplo, seja lá qual fosse a interpretação, primeiramente, ela tinha que bater com um número, obviamente, 666. Também não deveria ser um nome pejorativo, mas que o anticristo aceitasse, ou seja, algo de que ele se orgulhasse. E de todos os títulos utilizados pelo Papa, Vicarius Filii Dei foi o que mais se destacou. E, na verdade, essa interpretação tem muitas evidências que a corroboram. Recentemente, temos visto algumas pesquisas, mas antes, caso quem esteja assistindo não esteja familiarizado com a soma desses valores, aí está a gematria deste título, Vicarius Filii Dei. Bom, recentemente temos feito pesquisas com os manuscritos digitalizados lançados pelo Vaticano e encontramos muitos documentos onde esse título é utilizado. Em muitas situações, ele é utilizado mesmo no direito canônico. Esse título papal também está nesse livro aqui, a Distinctio 96. O capítulo é Constantino Imperador e também está no livro de Lucius Ferrari. Mas é interessante que foi incluída em uma frase onde era constituída, ou seja, essa frase tinha força de lei. E eu tenho certeza que muitos aqui já ouviram falar sobre essa frase estando em uma tiara papal. Alguém sabe do que estou falando? Sim, houve várias testemunhas que afirmaram terem visto essa tiara papal. Pessoas que não tinham relação umas com as outras, então elas não estavam combinando isso. Acontece que essa tiara desapareceu da exibição pública e passaram a negar que ela sequer tenha existido. Houve também protestantes, infelizmente até mesmo dentro de nossa própria denominação, que começaram a negar veementemente esta interpretação da gematria sobre o título Vicarius Filii Dei. Mas, se eu me lembro bem, essa referência também foi feita pelo Our Sunday Visitor. Tratava-se de um documento divulgado pela própria Igreja Católica Romana.
E se esse título fosse de fato errado, por que eles o utilizariam numa publicação que foi republicada várias vezes? Mas desde então, muitos documentos, e aliás, esta lista que você apresentou é impressionante. Ela deveria ser capaz de convencer o maior cético dessa interpretação. Então, os críticos dessa interpretação devem admitir que estavam errados ao dizerem que esse título não era utilizado. Mas esse título tem uma história interessante, que vai muito antes do papado. Não o nome em si, mas o número 666 e o que ele representa. Talvez eu possa simplesmente... Bom, eu não quero tomar o tempo todo, mas talvez eu possa falar rapidamente sobre isso. O homem do pecado é um representante de Satanás. E o Apocalipse deixa isso bem claro, que o dragão lhe concede o seu assento e grande autoridade. A palavra assento é muito importante, porque também já falamos do assento do Papa, a partir do qual ele fala com autoridade, ex cátedra, infalivelmente. Ora, este assento pertencia originalmente ao diabo, e Satanás ocupava esse assento. Se você ler o livro do Apocalipse, verá que Pérgamo, como mencionado ali, trata-se do período de corrupção religiosa na qual Constantino, supostamente convertido ao cristianismo, embora ele fosse mitraísta e também adorador do sol, mas lá no livro de Apocalipse nos diz claramente que Pérgamo é o lugar onde Satanás tem o seu trono. Bom, esta cidade, Pérgamo, é interessante porque é o local onde o sacerdócio babilônico se estabeleceu após a conquista da Babilônia pelos Medo-Persas. E eles preservaram esta cidade mesmo durante o período Medo-Persa e grego. E, eventualmente, renunciaram ao seu título em favor do imperador romano. Esse título era Pontifex Maximus, que significa o Pontífice Máximo. E ele está, conforme diz Apocalipse, assentado no trono de Satanás. E este assento mudou quando o último rei, acho que foi Átalo III, renunciou a esse título e o entregou aos Césares. E ele também adotou o aspecto da divindade deste título. Era importante que esse título estivesse ligado a uma divindade, pois o pontífice de lá, o Pontifex Maximus, também era um deus. Mas os primeiros imperadores romanos não se apropriaram deste papel de divindade. Porém, depois de Júlio César, isso acabou mudando, pois Júlio César aplicou esse papel de divindade para si. E todos os Césares depois dele também o fizeram, também adotaram essa função de divindade. E foi aí que surgiu o culto ao imperador romano, que era imposto por lei. E é claro, os primeiros cristãos foram martirizados em consequência disso, porque eles não se curvavam perante um deus rei pagão com esse título. Bom, quem usa esse título hoje? É o Papa. Ele adotou o título de Pontífice Máximo. Portanto, em Apocalipse 13, diz que Satanás, ou o dragão, lhe concedeu seu assento, seu poder e grande autoridade. Assim, este assento se deslocou da Babilônia para Pérgamo e depois para os Césares, e depois dos Césares para os papas, não é mesmo? E com esse título, eles também adotam a função de divindade. Então, você tem aí uma continuidade. Esse título acabou sendo adotado pelos papas, e eles têm muito orgulho disso, na verdade, por causa de todo esse peso que traz consigo esse título. Até mesmo, eu estava pensando nisso mais cedo, quando estávamos falando sobre os documentos originais, etc.
Muitas pessoas dizem, mas isso foi o que eles disseram naquela época, agora não vale mais. Porém, há vários lugares onde você pode pesquisar isso, e eu acho que podemos falar um pouco também a respeito, mas um exemplo bem claro é que se você for na conta do Twitter do Papa, que agora se chama X, né? Ele coloca lá o título Pontífice Máximo. Pois é, eles continuam usando os mesmos títulos. Eles não podem negar isso sem violar a própria doutrina, porque a infalibilidade papal exige que eles não mudem suas doutrinas. É como uma lei dos medos e persas. Você não pode mudá-la. Você não pode mudar o seu próprio princípio. E também é interessante que o número 666 pode ser encontrado em muitos dos símbolos pagãos associados ao culto do sol. Podemos ver aqui na Sadia Solis, no Museu de Berlim. E recentemente eu encontrei um amuleto que estava à venda num antiquário, que estava sendo vendido por $6.600. E você pode ver nele a Sigma de Gamma Stigma. Então, 666, que está aqui neste ostensório. Mas uma das coisas interessantes sobre a tiara é que, embora nem todas as tiaras sejam fotografadas, e nós não temos provas fotográficas daquela, temos esta outra aqui, que foi um presente das senhoras da corte da realeza do rei Leopoldo II da Bélgica, apresentada ao Papa em 1871, e foi desenhada por Jean-Baptiste Bethuny de Ghent, em estilo neogótico, e tem uma inscrição em latim: Regnum atque populorum patri orbi supremo in terra rectori, Jesus Christi vicare infalibili. Mas o que você pode ver aqui é Christi vicarius in terra. Mas um dos aspectos importantes disso é que aquele artigo católico admite que isto é a mesma coisa que Vicarius Christi e Vicarius Filii Dei. Em outras palavras, são análogos. Mas algo interessante é que, se analisarmos Levítico 24, verso 18, diz assim: quem matar uma besta, ou seja, um animal, pode oferecer outro animal em troca. O substituto é vicário, mas quando diz besta por besta, a palavra é anti, e é usada no sentido substitutivo. Ou seja, em latim, vicarius Christi é análogo em grego a anticristos. Portanto, o que realmente está dizendo aqui é anticristo, bem na frente da tiara. No que diz respeito a Vicarius Filii Dei, existia um documento falsificado, a doação de Constantino, que incluía esta frase específica dos decretais pseudo-isidorianos Vicario Filii Dei. Agora, embora esta frase esteja em um documento fraudado, que é a doação de Constantino, ela acabou sendo incorporada ao direito canônico, quando foi descoberta por Laurentius Valla. Uma das coisas que ele fez foi expor tudo isso. Ele sabia que a doação de Constantino era uma fraude, mas Roma não queria que isso fosse revelado. Então eles ocultaram a obra de Laurentius Valla, que expunha a doação de Constantino como uma fraude, no Index Liborum Prohibitorium após o Concílio de Trento. Eles não queriam que soubessem que se baseavam em documentos falsificados. O que acontece, no entanto, é que essa frase do direito canônico foi utilizada em outros documentos, e documentos que tinham força de lei. Por exemplo, este que diz: o bem-aventurado Pedro é visto como tendo sido constituído Vicarius Filii Dei, assim também os pontífices. Também tem este outro aqui, veja. Mais uma vez é um trecho do Decreto Graciano, que acabou fazendo parte do corpo principal do direito canônico. Esse título pode ser visto em várias cópias disponíveis na Biblioteca Digital do Vaticano hoje. E a Distinctio 19 também faz menção a esse título, que diz: entre as escrituras canônicas, as epístolas decretais são coenumeradas. Então isso estava em conformidade com as escrituras canônicas. Então, tem valor legal isso daí. Então, toda essa história de que essa frase não estava na tiara do Papa é uma cortina de fumaça, pois, como acabamos de ver, esse título estava em documentos legais, documentos que tinham força de lei, portanto, é um título de peso. Vemos um exemplo disso aqui do Corpus Iri Canonici. Essa edição específica foi apresentada em 1587. E o documento possui a introdução do Papa Gregório XIII, que considera o Papa Vicarius Filii Dei.
Também podemos observar isso na Summa de Ecclesia do cardeal Juan de Torquemada. Temos aqui outra cópia, outra declaração, que foi incluída na Lisette Juxta Doctrina de João 22. Aliás, na época de João 22, houve uma obra apresentada por Agostinho Triunfante, cujo propósito foi defender a supremacia papal, a autoridade papal, e dizia assim: o imperador cristão Constantino testificou dizendo: o bem-aventurado Pedro foi constituído vicarius filii Dei. O que eu acho interessante... desculpe, isso aqui é a Lisette do Papa João 22, Justa Doutrina, que é a sua Constituição Apostólica. Portanto, agora sim, vamos para a obra Agostinho Triunfante, que está aqui. E essa cópia em particular leva o selo do Papa Gregório XIII, que foi o mesmo Papa que celebrou o massacre de São Bartolomeu. Mas, no mesmo documento, diz assim: Dies Sabbatae in diem Dominico iuria Papa mutata est. Ou seja, o Papa mudou o sábado para o domingo. Está bem aqui. Então, no mesmo documento, a autoridade papal é apresentada como algo muito elevado. Então, nós vemos essa referência à sua autoridade, bem como na mudança do sábado para o domingo. Isso ocorreu em paralelo com o uso do título Vicario Filii Dei. É interessante, então, observar que eles estavam interligados, as duas coisas. E também podemos encontrar Vicarius Filii Dei no site do Papa, do próprio Vaticano. Está até hoje lá na Constituição Apostólica de Rivi Muniensis, de 1965, o Papa Paulo VI, e também em Baffione, de 1968. Também temos isto nesta obra, como mencionei anteriormente, e podemos ver bem aqui, veja. Muito bem, então existem muitas provas. Sim, existem muitas evidências. E eu acho que tem mesmo que haver muitas evidências. Pare para pensar qual foi uma das questões principais de Lúcifer no céu. Um dos principais problemas dele era o orgulho que ele carregava no coração. Pense em Isaías 14, versículo 12, que diz: Como caíste do céu, ó Lúcifer, filho da manhã? Como foste derrubado até o chão, tu que enfraquecias as nações? Pois disseste em teu coração: Subirei ao céu, exaltarei o meu trono acima das estrelas de Deus. Eu me assentarei no monte da congregação, nos lados do norte. Eu subirei acima das alturas das nuvens. Eu serei como o Altíssimo. Bom, se observamos esse poder do anticristo, esse poder da besta e do chifre pequeno, um dos principais pontos que vemos mencionados ao longo das Escrituras é que se ele vai imitar Satanás, se ele é praticamente porta-voz de Satanás, então necessariamente ele tem que ser orgulhoso e arrogante como seu mestre. Então esse 666 não é algo secreto, não é algo que a besta ou Satanás escondem. Não, é algo que eles exibem mesmo para o público. É algo que eles querem que todos vejam. Vocês estavam, por exemplo, falando do título Pontífice Máximo, né? E veja, você tirou as palavras da minha boca, Martin, quando disse que o próprio Papa usa esse título no X dele. Está lá para todo mundo ver. Mesmo as moedas do Vaticano, você vê que usa o título Pontífice Máximo. Está bem ali, ó. Veja só. E também está nas igrejas do Vaticano. Podemos ver bem ali, na direita. Então não é segredo para ninguém. Isso não é algo que eles estão tentando esconder dos outros. Na verdade, há imagens do Papa com querubins ao lado dele, enquanto ele está sentado justamente num trono. Então você vê essa imagem e fica claro que ele se exalta como o Altíssimo. Ele está sim querendo mostrar que está sentado no trono de Deus. Então esse título, Vicarius Filii Dei, pretende substituir Cristo. E isso é uma grande blasfêmia, porque ninguém pode substituir Cristo. Mas isso é justamente o que se espera da besta, que ela tente fazer tal coisa. Eu me lembro de uma história de um aluno, que aliás era católico, que pretendeu analisar essa questão do 666. Ele disse: tá bom, vamos analisar esse título. 666. Qual título se encaixaria nisso? Bom, tem que ser um que o anticristo tenha adotado por conta própria, certo? Você está falando de Andreas Helvig, né? Sim. Qual foi o critério dele? Bom, Andreas Helvig era protestante. Na verdade, foi ele quem criou essa gematria com esse título. Ele nem era adventista. Isso aconteceu muito antes da Igreja Adventista.
Mas uma das coisas que você mencionou foi a questão do orgulho e da arrogância papal. Em Daniel 7, esse poder tem uma visão muito elevada de si mesmo. Tanto é que ele alterou os tempos e as leis divinas. E este é um ponto crucial porque nesses manuscritos, uma das coisas que encontramos, por exemplo, nos decretos de Gregório IX, diz assim: é de acordo com a plenitude do poder que podemos exercer acima da lei. Na Vulgata Latina, em 2 Tessalonicenses 2,4, vemos o uso da palavra supra, que significa acima. E aqui neste documento católico, vemos essa mesma palavra, supra. E o documento continua dizendo: pois não é o homem, mas Deus que separa aqueles que o pontífice romano, que exerce as funções não de um mero homem, mas do verdadeiro Deus, tendo medido a necessidade e benefício das igrejas, dissolve não por autoridade humana, mas divina. E eu repito, esses documentos foram disponibilizados pelo próprio Vaticano. E aqui também diz que o Papa possui poder divino de determinação, e portanto altera a natureza das coisas, e a sua vontade se torna lei. E que ele pode se libertar da obrigação da lei, ele pode corrigir o que é injusto, alterando e corrigindo até mesmo as leis. É interessante a palavra utilizada para mudança ali, mutando, que significa mutar, de mutação. Eu acredito que em outras conversas, Walter, houve pontos interessantes abordados sobre como esse poder papal tem sido tão orgulhoso e se apresenta com tanta arrogância. Walter e Martin, quais foram alguns exemplos que vocês viram? E eu digo além daquela foto dele sentado entre os querubins, né? Mas quais outras evidências temos desse orgulho e prepotência do papado? Porque algumas pessoas tentam negar isso dizendo: ah não, o Papa é humilde. O Papa Francisco e o próprio Papa Leão têm procurado mostrar essa aparência humilde. Ou seja, você não vê eles usando esses famosos títulos papais, ou mesmo essa famosa tríplice coroa cheia de diamantes, etc. Em vez disso, eles usam coisas simples. E eu acho que é para demonstrar uma forma de piedade e humildade. Mas que outras evidências temos do orgulho do papado? Bem, se considerarmos apenas a doutrina da infalibilidade, ela é uma das mais orgulhosas que o papado já promulgou. Se você avaliar direito o que eles dizem, coisas como o Papa pode mudar até mesmo os preceitos de Cristo. Ora, isso coloca em uma posição acima da de Cristo e do próprio céu. Por isso, ele se autodenomina rei com uma coroa tripla, que representa os reinos do céu, da terra e do inferno. Portanto, ele não reina apenas sobre a terra, mas também sobre o céu. Oh, mas você só pode governar o céu se você for superior a Cristo, e não há arrogância maior do que isso. Mas é isso que defendem os papas, afirmando que podem agir acima da lei, corrigindo a lei, alterando a lei, e assim eles tornam errado aquilo que é certo e certo aquilo que é errado. Os jesuítas chegam ao ponto de dizer que se o general diz que algo é preto e você sabe que é branco, você tem que se tornar como um cadáver e aceitar que aquele negócio é preto. Você sempre vai estar errado. Então essas declarações são extremamente arrogantes. Agora, eu acho que os ouvintes precisam entender de onde esse sistema e esse número realmente vêm. Eles vêm da Babilônia, mas sua origem está em Satanás. Agora, o título grego de Satanás é T-E-I-T-A-N. E a gematria, o valor numérico desse título, se você fizer lá as contas, você verá que é 666. Portanto, o número de Satanás é 666. Mas ele governa por meio de seus representantes. É como o deus Anu, que concede seu poder a Marduk para governar aqui na Terra. E, portanto, esses reis deuses foram os que expressaram esse poder ao utilizar esse poder que lhes foi dado. Então, se você pegar os títulos papais, verá que eles são muito informativos. Por exemplo, pegue o termo Relatine Basileia, que significa o reino latino. Eles se chamavam de Relatine Basileia,
Isso dá 666. Considere também o Italica Ecclesia. Esse título também dá 666. Ou mesmo o título oficial Latinus, que significa o homem que fala latim, se referindo ao papado. Isso também dá 666. E, é claro, Vicarius Filii Dei, que é a mesma coisa. Portanto, o último título pertence originalmente ao mestre de todos eles, Lúcifer, que o dá aos seus representantes. Se você pegar os amuletos babilônicos, eles eram baseados na adoração do Sol e do Zodíaco. E o Zodíaco foi dividido em 12 regiões, cada uma com 3 cômodos. Isso resulta num total de 36 quartos, e cada um desses quartos tinha uma divindade, e acima dessa havia outra divindade, e por fim tudo estava sob o domínio do Deus Sol. Eventualmente, Mitra se tornou a forma mais popular desse Deus Sol. E se você somar esses números, ou seja, se somar os números de 1 a 36, ou seja, 1 mais 2 mais 3 mais 4 mais 5, etc., até o 36, você chega ao resultado de 666. Então, é uma religião pagã, onde a adoração ao Sol assume o protagonismo, e a divindade solar seria o verdadeiro Deus. E, é claro, as artes antigas enfatizam isso. Pegue, por exemplo, as imagens do papado que representam Jesus. São basicamente imagens pagãs com o Sol brilhando e flamejando atrás de sua cabeça, representando o Deus Sol. E o mitraísmo tornou-se, então, basicamente, o mitraísmo tornou-se a principal religião nos períodos finais do paganismo romano. E o dia que foi designado a Mitra foi o dia Solis, o dia do Sol, que originalmente no calendário romano era o segundo dia da semana. Mas, devido à preeminência de Mitra, eles o elevaram para o primeiro dia da semana. E é fascinante, porque se você for ao capítulo 13 de Apocalipse, verá que os pés que sustentam a besta conglomerada são os pés do urso. E o urso é o mitraísmo persa. Então, qual é o fundamento sobre o qual ele está se apoiando? É a adoração ao sol, é mitraísmo. Era o dia solis, o dia do sol. E o papado, desde muito cedo em sua origem, aceitou este dia do sol quando o sábado foi proibido pelo imperador Adriano, que o incorporou como o dia da ressurreição sem uma única palavra bíblica para isso. Existe, portanto, uma linha muito fascinante que liga o paganismo ao cristianismo paganizado. E se alguém quiser duvidar que o cristianismo no sistema papal é um sistema pagão cristianizado, ora, analise simplesmente as doutrinas e verá que são de origem pagã. Veja, por exemplo, a doutrina do purgatório, a doutrina do batismo infantil, veja a doutrina de comer uma hóstia consagrada, que fazia parte do ritual mitraico. Isso também é mitraísmo. É a adoração ao sol em sua forma mais absoluta. E considerando apenas esses 3 que você mencionou, o que mais que eles estão fazendo que também é uma blasfêmia? Tudo isso é blasfêmia, com certeza, mas Não apenas é uma blasfêmia, eles não apenas continuam fazendo isso, como tentam converter os protestantes a participarem também dessa apostasia com eles. Portanto, uma comunhão unificada ou eucaristia é o objetivo do papado. E aliás, estamos vivendo o ano do jubileu. Sim, E por causa disso, ele está concedendo indulgências. essa é outra arrogância, achar que Deus tem que acatar o julgamento dos padres. No catolicismo, Deus, basicamente, se submete a qualquer que seja o julgamento do padre. E este poder sacerdotal emana do papado. É o Papa quem delega esse poder ao sacerdócio. Ele diz que o sacerdote, o padre, é um alter Christus, outro Cristo, aquele que pode perdoar os pecados.
Os documentos romanos dizem que existe um homem ou uma pessoa nesta terra que pode perdoar pecados, e este é o sacerdócio romano, ou sacerdote romano. Isso é uma blasfêmia porque a Bíblia diz que ninguém pode perdoar pecados senão Deus. E nenhuma dessas afirmações foi retirada. Eles não podem retirá-la porque o Papa é infalível. E, segundo eles, o protestantismo deve aderir a este cristianismo paganizado. Veja, nós estamos em dezembro. Vamos passar o Natal juntos, né? O dia 25 de dezembro foi a data de nascimento de Mitra. Em nenhum lugar da Bíblia lemos algo dessa natureza. Ou o que dizer da Páscoa? A Páscoa é uma festa pagã que, basicamente, era, como posso dizer, um ritual sexual. É por isso que existe o coelho da Páscoa, porque o coelho é conhecido por sua reprodução rápida. A galinha também, com os seus ovos, e por isso o ovo de Páscoa, porque ela tem um grande número de filhotes em sua ninhada. Então, todos esses são rituais que foram incorporados ao cristianismo. E ainda mudaram a data da Páscoa porque os tempos mudaram, de forma que ela sempre cairá em um domingo, enquanto os judeus observavam de acordo com o sistema levítico, que era determinado pela lua cheia, e dessa forma podia cair em qualquer dia da semana. Mas o papado decretou que tinha que ser sempre num domingo. E outra coisa interessante, se por coincidência a lua cheia caísse nesse domingo, o Papa transferia a Páscoa para uma semana depois. Foi exatamente isso que João Paulo II fez, acho que foi em 2001, quando a Páscoa foi antecipada em uma semana, porque coincidia com o feriado judaico, e eles não querem isso, porque é uma festa pagã que acabou sendo adaptada ao cristianismo. Então, tudo isso é pagão, e eles se orgulham disso. Eles não escondem nada. Outra coisa interessante é, quando falamos sobre o Papa se exaltando, lemos aqui mesmo no Catecismo do Concílio de Trento: bispos, padres, sendo eles intérpretes de Deus e embaixadores, empoderados em seu nome para ensinar à humanidade a lei divina, e como ocupam o lugar de Deus na terra, é evidente que nenhuma função mais nobre do que a deles pode ser imaginada. São chamados não apenas de anjos, mas até mesmo de deuses, pelo fato de exercerem entre nós o poder e prerrogativas do Deus imortal. Dentro desse sistema, existe um poder, ou melhor, dentro do papado, existe o poder de estar acima de todos os outros bispos e padres. E assim, ao se exaltar, ele se torna o Deus dos deuses, por assim dizer. Constatamos que isso se reflete de fato ao falar da natureza universal com esse bispo em Vatilate, 1321. Este documento contém trechos de Gregório VII, e bem aqui em latim, diz: Quod solus Romanus Pontifex Luria Decatur Universalis, que quer dizer, somente o pontífice romano pode ter o direito de ser chamado universal. Então ele se coloca acima de todos os outros bispos nesse sentido. E ao fazer isso, alterar a lei de Deus, e veja, uma das coisas que estamos tentando dizer ao mundo e que está lá em Apocalipse 14, é que há um grupo de pessoas que guardam os mandamentos de Deus, aqueles que não transgridem a lei de Deus, que se recusam a adorar a besta e a sua imagem, o que corresponde ao primeiro e segundo mandamentos. Também não se submetem ao nome da besta, que teria uma relação ao terceiro mandamento, e se recusam a guardar o domingo, que tem relação com o quarto mandamento. É interessante que essas pessoas que não se submetem à besta têm o nome de seu pai escrito em suas testas. E qual o nome de seu pai? Bem, em Amós 9, versículo 6, lemos: Senhor é o seu nome, e em Ezequiel 20, vemos mais uma vez aqui essa conexão com o nome. Diz assim: além disso, também lhes dei os meus sábados como sinal entre mim e eles, para que saibam que eu sou o Senhor, que os santifica. Portanto, o sábado é um símbolo, é um sinal exterior de quem é aquele que te santifica. É aquele homem que se diz santo,
Ou é o próprio Cristo que vos santifica? Isso realmente toca no âmago do processo da salvação, no qual é o Senhor Deus que trabalha no coração para santificá-lo. E o próprio sábado está ligado a isso. É algo central para o protestantismo escapar do poder desse homem que acha que pode mudar a lei de Deus. Sabe, eu também me lembro de Ezequiel, aonde diz no capítulo 9, versículo 2, lá é feita uma menção à destruição, pois há um homem que sai com uma arma em sua mão para matar. E se você ler ao longo desse capítulo, há uma discussão sobre uma marca na testa que salva as pessoas dessa destruição. Diz assim: mate velhos e jovens, tanto crianças quanto meninas e mulheres, mas não se aproximem de nenhum jovem sobre quem esteja a marca, e comecem pelo meu santuário. Então existe na Bíblia essa ideia sobre a marca na testa que salva as pessoas. Êxodo 31:13 diz assim: fala também aos filhos de Israel, dizendo: guardareis os meus sábados, pois são um sinal entre mim e vós, por todas as suas gerações, para que saibam que eu sou o Senhor que os santifica. Walter e Martin, vocês estavam discutindo como existe simbolismo do sol na cultura do papado, ou seja, paganismo que se infiltrou no cristianismo. Agora, onde nas Escrituras se fala sobre as 4 abominações? Quais são essas 4 abominações? E qual foi a maior abominação para os judeus? É logo no capítulo anterior que você mencionou, em Ezequiel 8. Lá é mencionadas as abominações. Vemos o culto a Tammuz, que estaria tomando o lugar do próprio Deus, e também são mencionadas imagens reverenciadas ali. Mas a 4ª abominação é a mais grave de todas. São 25 anciãos de costas para o templo, curvando-se em direção ao sol. É a maior abominação de todas as 4 abominações. E é imediatamente antes do teste em Ezequiel, capítulo 9, que aliás é muito semelhante a Apocalipse 14, mas em Ezequiel você tem um sinal na testa que salva as vidas. Só que em Apocalipse 14 tem um sinal na testa ou na mão que condena as pessoas à destruição. Uma das coisas que eu ia mencionar também é que é difícil não entender isso quando se olha para todo o resto. Quando você estuda no livro de Apocalipse, a descrição desse poder de, por exemplo, Apocalipse 17, onde é representado por uma mulher segurando um cálice de ouro, e é claro, Roma também faz isso, até mesmo a própria palavra Vaticanus, vates, no dicionário latim, faz uma referência a profeta, por assim dizer, ou um adivinho, algum tipo de vidente ou preditor. E depois, annus, que significa mulher velha. Existe até um provérbio latino que diz annus substentus multum excitet pulveris, ou seja, uma velha que dança levanta poeira. Agora, voltando à palavra Vaticano, analisando o seu sentido, essa palavra significa velha da profecia. Agora, nós encontramos, mesmo lá na igreja de São João de Latrão, que originalmente foi a residência dos pontífices por mais de 1000 anos, vemos logo ali ao lado uma inscrição Sacros Lateran Ecclesiam, Urbis et Orbis Ecclesiarum Mater et Caput. Aqui ela se autoproclama mãe das igrejas. Voltando ao Edito de Constantino, que foi promulgado em 7 de março de 321, ele faz menção ao venerável dia do sol e fala sobre reunir pessoas para adorar naquele dia. Então, ali mesmo, quando o cristianismo estava ainda em sua infância, apenas 300 anos depois, já acontece essa mudança do sábado para o domingo, onde ele faz um decreto para obrigar as pessoas a adorarem no dia do sol, que por sua vez tem conotações interessantes quando olhamos para Roma e vemos que eles costumavam adorar o sol invictus. Também interessante que tudo isso, e com Constantino, por volta do ano 321, e poucos anos depois, 325 também, acontece o Concílio de Nicéia. Muita coisa estava acontecendo naquele período. Na verdade, o que aconteceu agora há pouco? Bem, 1700 anos depois, acabamos de presenciar algo grandioso com essa igreja-mãe. Como se ela estivesse reunindo os pintinhos sob suas asas.
Vocês sabem o que aconteceu recentemente? Sim, eu fiquei fascinado ao ler sobre a visita do Papa à Turquia. Lá ele visitou a mesquita. Bom, nesta ocasião, ele não quis orar com o imã, que é o chefe muçulmano ali. Ele deu uma desculpa e depois foi falar com o patriarca da Igreja Ortodoxa. Eu acho fascinante que tenham dado tanta ênfase a isso nas notícias, ao fato de estarem orando voltados para o Oriente. E essa é exatamente uma das abominações descritas lá no livro de Ezequiel. Bom, se analisarmos essa questão do Oriente, vemos que ela tem uma origem muito antiga. Quando Adão e Eva foram expulsos do Éden, foram expulsos pelo portão leste e assim partiram em direção ao Oriente. No início, todos eles adoravam voltados para o oeste, o ocidente, porque oravam voltados para o Jardim do Éden, que agora estava interditado para eles, porque o querubim estava lá impedindo a entrada. Portanto, o culto era direcionado para o oeste, mas Caim foi para o leste, para o oriente, e dirigiu sua atenção para o sol nascente. E para que ele tivesse alguma forma de autoridade, para que ele não fosse eliminado deste planeta, ele recebeu a marca de Caim. Ora, a marca de Caim era uma marca de autoridade para governar sobre os filhos do mal. E é interessante notar que o papado reivindica exatamente este poder, esta autoridade de governar sobre o povo desta terra. E ninguém tem o direito de julgá-los. Os papas se consideram donos de toda a propriedade, algo que Deus também reivindica. Os papas alegam ter o direito de confiscar os bens de qualquer um acima da lei. E ninguém mais tem o direito de fazer isso além deles. Então eles podem remover governos, livrar-se de reis, fazerem tudo o que querem. Só que ninguém pode fazer o mesmo com eles. E o fato é que todas as suas igrejas estão construídas voltadas para o leste, ou pelo menos a maioria delas, de modo que o culto seja voltado sempre para o Oriente, algo que no livro de Ezequiel é descrito como uma abominação, porque isso representa adoração ao sol. Sendo assim, é por essa razão, pelo menos para eles, que o dia do sol deve ser o ponto alto como dia de culto. Isso é um símbolo perpétuo do seu poder, e eles afirmam isso em seus escritos. Esse poder foi tão longe no passado que aqueles que não o aceitavam não podiam comprar nem vender. Era isso que eu queria mencionar rapidamente. Eu acho que a gente ia falar disso em breve. Mas se lemos em Apocalipse 13, versículos 16 a 18, e aliás, eu acabei de me lembrar, quando você mostrou aquele documento que ainda está no site do Vaticano, datado de 1965, creio eu, isso ocorre após o Concílio do Vaticano II. Ou seja, não houve mudança alguma na doutrina do Vaticano. Foi algo que me ocorreu. Muito bem observado. Talvez vocês fossem falar sobre isso, mas quando lemos o versículo 16, diz assim: E ele faz com que todos, pequenos e grandes, ricos, pobres, livres e escravos, recebam a marca na mão direita ou na testa, para que ninguém pudesse comprar ou vender, exceto aquele que tinha a marca, ou o nome da besta, ou o número do seu nome. E então ele identifica esse número como 666. Talvez você possa nos explicar rapidamente o que significa ter esse número. Ter este número significa que você se submete à autoridade da besta. Porque Caim, que recebeu a marca de Caim, tinha autoridade para punir 7 vezes mais qualquer um que se opusesse a ele. E seus descendentes posteriores aumentaram isso para 70 vezes 7. E eu acho fascinante que Cristo, por outro lado, nos diz para perdoarmos 70 vezes 7. É claro, há traduções modernas que distorcem isso, mas enfim.
Mas, obviamente, isso é uma referência aos capítulos 8 e 9 de Daniel, que se referem ao encerramento do tempo de graça após 70 vezes 7. Então, se deve perdoar até o fim do tempo de graça. Mas quem possui esse poder de perdoar ou não perdoar em termos dos poderes terrenos? Ora, o papado reivindica esse poder. E se você se submeter a isso, se você aceitar essa autoridade dele, neste caso, você é servo de quem a quem está se submetendo. Mesmo que não esteja adorando. Mesmo que seja apenas para ter liberdade na sociedade. Vamos colocar dessa forma. Se você recebe a ordem para fazer algo que vá diretamente contra a explícita vontade de Deus na Bíblia, e você decide ir contra o que diz a palavra de Deus apenas para seguir a vontade dos homens, neste caso, você recebe o nome ou o número da besta, porque você está sendo leal a ela. Você recebe o nome dela. E na Bíblia, nome é uma referência ao caráter. O caráter de Deus é retratado pelos 10 mandamentos. Então, se você se submeter ao caráter do homem do pecado, que alterou os 10 mandamentos, que aliás é uma abominação, então você estará sujeito a este poder. E se você o colocar em um nível de autoridade superior, como o nível de Cristo, então você estará sim adorando uma falsificação. Portanto, basicamente, teremos apenas dois lados no fim dos tempos. Teremos a marca de um selo, como mencionado em Ezequiel, que estará na testa, que simboliza que a pessoa entendeu e aceitou aquilo como sendo a verdade. Este é o selo de Deus. E, naturalmente, o povo de Deus será selado com essa marca no fim dos tempos, mas também existe do outro lado a marca da besta, que estará na mão ou na testa, o que significa que você pode obedecê-la tanto por acreditar nela com a mente, ou obedecê-la sem nem mesmo acreditar nela, mas obedece mesmo assim. Exatamente. E, James, você tinha algumas coisas a dizer sobre compra e venda. Como isso se relaciona com essa questão de comprar e vender? Apocalipse fala do poder que era, que não é, mas que no entanto é. E sabemos que esse poder perdeu a autoridade civil em 1798, quando recebeu uma ferida mortal. Mas para aqueles que focam no fim dos tempos, quando esse poder ressurgirá, precisamos compreender como foi no passado para saber como vai ser no futuro, para saber como esse poder vai agir no fim dos tempos. E quem controla a compra e venda. E algumas evidências disso estão no Papa Alexandre III, no Concílio de Tours. Isso também está na Biblioteca Digital do Vaticano, que eles têm digitalizado nos últimos anos. Ele disse: proíbem sob anátema qualquer que ouse mantê-los em suas casas ou propriedades, sustentá-los ou negociar com eles. Então veja a questão da proibição de negociar, de fazer negócios. E até mesmo Guilherme, o Conquistador, agiu desta forma. Ele tornou todas as terras da Inglaterra tributárias ao pontífice romano, e não permitiu quem estivesse sob seu poder que comprasse ou vendesse qualquer coisa, a quem fosse considerado desobediente à sé apostólica. Então, no passado era assim: olha, todo mundo tem que obedecer Roma, tem que obedecer o bispo de Roma, o Papa. E eles garantiam essa obediência por meio da coerção, por meio de impostos e removendo privilégios e direitos das pessoas. Então, basicamente, o plano do diabo aqui é fazer que você ame os confortos dessa terra mais do que ama o seu Salvador. No fim das contas, é isso que ele quer. E a triste realidade é o que está acontecendo com toda essa questão do ecumenismo e até mesmo a questão do nacionalismo cristão nos Estados Unidos. Agora tem aqueles que estão defendendo a obediência irreconciliável. O que eles querem dizer com isso é que todos têm que receber a marca na mão. Você é forçado a fazer isso com a sua ação, ainda que não acredite nisso. E eles não se importam que a pessoa obedeça, mesmo não acreditando, porque entendem que, mesmo dessa forma, isso será uma grande vantagem para a América, no sentido de levá-la de volta aos valores religiosos, que é o que eles querem ver renascer.
mas é o renascimento por meio da força, e não o renascimento através do poder do Espírito Santo transformando e convertendo corações. Isso nem sequer é compatível com a nova aliança, na qual a lei de Deus seria escrita no coração. Pelo contrário, é compatível com a estratégia que o diabo sempre utilizou ao longo dos tempos. Até mesmo desde os dias de Caim e Abel, o sacrifício de Abel foi aceito por Deus porque foi oferecido com fé. Já o de Caim foi rejeitado, e o que ele fez? Matou o seu irmão por causa disso. Então esse sistema de matar aqueles que discordam de você reflete o modus operandi do governo de Satanás. Uma das coisas que eu acho interessante é que muitos dos cristãos nacionalistas de hoje não veem o papado como o poder do anticristo. No entanto, as evidências existem em abundância. E já falamos sobre esse assunto antes, já abordamos a questão da adoração ao sol. Já falamos sobre o venerável Dia do Sol, que foi oficializado por Constantino. Mas que tipo de simbolismo vemos no fato de o Vaticano ainda praticar o culto ao sol, envolto em suas diversas cerimônias tradicionais? Ainda vemos símbolos de adoração ao sol que se mantiveram até hoje, desde o paganismo romano, com a adoração do Sol Invictus, até o dia de hoje. Ainda vemos isso hoje, Walter e Martin? Você falou recentemente, há poucos instantes, sobre Tammuz, não é? O culto a Tammuz. Bom, você lê nas Escrituras que as mulheres de Sião choravam por causa de Tammuz. Ora, Tammuz, é claro, era filho de Baal com as Semiramis. Baal costumava ser Nimrod, que ascendeu ao sol e se tornou parte dele. E aí Semiramis foi fecundada por um raio do sol divino. E aí ela deu luz a esse filho, Tammuz. E as mulheres faziam bolos para Tammuz. Esses bolos tinham o símbolo de Tammuz, que basicamente é uma cruz equilátera. E até hoje, na época da Páscoa, nós temos esses pãezinhos doces com passas. Portanto, na verdade, nada mudou. Todo o ritual da Páscoa é baseado no paganismo e está muito distante da Páscoa cristã, tão longe quanto o Ocidente está do Oriente. Então, você tem toda essa iconografia de adoração ao sol. E, é claro, ainda tem a deusa do céu, a rainha do céu, Ísis, Ishtar, chame-a como quiser. E o catolicismo romano tem exatamente a mesma coisa. Eles retratam Maria, também com o sol brilhando atrás dela. É basicamente a personificação moderna de Semiramis. E a Bíblia diz claramente que os mortos não sabem de nada, eles estão dormindo. E, no entanto, essas pessoas chamadas de santos que já morreram são deificados hoje. Na antiguidade, eles criam que quando a pessoa morria, ela se tornava uma estrela. E as estrelas estavam agrupadas em constelações, e que tudo girava em torno disso, ao redor do Sol. O Sol era a principal divindade. Então, você tem todos esses mortos que supostamente viraram estrelas vivas. Mas, na verdade, a Bíblia diz que os mortos dormem. E tudo isso está presente no catolicismo. Hoje, esses mortos santos atuam como mediadores. A única diferença é que eles mudaram os nomes, colocando uma temática cristã nessas tradições pagãs. Portanto, o paganismo está muito vivo, bem presente no catolicismo romano. E o protestantismo está sendo engolido por isso. E o que dizer da Eucaristia? Às vezes, há imagens em que o Papa ou o Padre exibem aquele grande emblema solar e depois colocam a hóstia lá dentro. Acho que todos já viram isso. Sim, você exibiu a imagem de ostensório agora há pouco. E o ostensório, claro, tem a lua crescente na sua parte inferior. Essa lua crescente representa o útero da mulher da qual nasceu Tammuz, o deus Sol. É por isso que eles têm um deus em forma de hóstia redonda.
Em nenhum lugar a Bíblia faz menção sobre um Deus em forma de hóstia. E esse Deus pagão é implantado dentro deste útero na lua crescente, e o ostensório, por sua vez, geralmente tem pequenas hastes retas e curvas presas a ele. Essas linhas curvas representam o feminino, já as retas, o masculino. É uma forma de culto fálico, se você preferir chamar assim. Então, isso é carregado e adorado. O que acontece até hoje nas procissões papais, nas quais eles marcham com suas hóstias consagradas, levando-as pela rua para ser venerada. Isso é puro culto ao sol. Em nenhum lugar da Bíblia esse tipo de coisa é ordenado. Uma das coisas que estamos vendo está em Apocalipse 14, onde sabemos que há muito paganismo na Babilônia, mas para onde tudo isso está caminhando no sentido profético? Há um aviso ali sobre a marca da besta, que protestantes desde o tempo de Thomas Tilton, Peter Chamberlain, John Levington, muitas outras pessoas identificaram o domingo como sendo a marca de Roma, ou a marca da besta. É interessante observar para onde o diálogo está caminhando no pensamento público. E uma das coisas que tenho visto recentemente é que o X se transformou numa plataforma, especialmente desde que o Elon Musk a comprou, mas nesta plataforma, esse discurso de implementação do decreto dominical está a todo vapor. Em alguns dos comentários que vemos lá no X, são de pessoas defendendo a prisão de pessoas que quebram o sábado. Já outro comentário diz que é perfeitamente justo forçar o sábado cristão com penalidade civil, com leis contra blasfêmia, penalizando civilmente os cidadãos que podem frequentar cultos nesse dia e se recusam a fazê-lo. Aí uma pessoa perguntou, quais seriam as penalidades por violar o sábado? Envolveria matar a pessoa? Afinal, a lei de Moisés fazia isso. Aí um cristão reformado respondeu, depende da gravidade da ofensa, sugerindo que as penas de morte poderão sim fazer parte das consequências de quem viola o sábado. Também vemos outra pessoa dizendo, o domingo é o sábado cristão, e o abandono das leis dominicais permitiu que os não cristãos fizessem negócios ao domingo, como vender bebidas e outras coisas. Isso teve um profundo efeito na sociedade cristã americana. Essa outra pessoa diz, tragam as leis do sábado de volta. Leis sabáticas representam justiça social em sua forma mais nobre, que é organizar um templo civilizacional em torno do sacrifício de louvor que é devido a Deus. É interessante observar os paralelos entre 1888 e o que estamos passando agora. E o interessante é que naquele período das Blue Laws, quando a nossa igreja enfrentou simbolicamente os Cestios, e talvez tenhamos simbolicamente um Tito no governo americano, que é o Trump, os dois foram os únicos a terem 2 mandatos presidenciais não consecutivos. E, paralelamente, naquela época houve o Papa Leão XIII, em 1888, e agora temos o Papa Leão XIV. Naquela época tivemos o projeto de lei dominical Blair, e hoje temos o projeto 2025, impulsionado por Jonathan Berry, com propostas muito semelhantes com relação ao domingo. E é interessante notar que naquele período houve uma forte influência dos impostos, das tarifas, com William McKinley. Houve quantidades enormes de impostos naquela época. E agora isso está voltando. E naquela época também tivemos a crise de imigração. Foi outro fator importante. E naquela época tivemos a Associação Nacional de Reforma. E hoje nós temos a nova Reforma Apostólica. E naquela época também se falava sobre a Era Dourada. Tinha muita conversa sobre isso, sobre controle de grandes empresas, controle do setor privado, influenciando o governo, e hoje, coincidentemente, também se fala muito sobre a Era Dourada. Fala-se sobre a construção de um suntuoso salão de baile presidencial. Então, existem tantas semelhanças com o que aconteceu em 1888 e o que acontece hoje, que é no mínimo intrigante. Naquela época também houve a Revolução Industrial e hoje temos a Revolução da Inteligência Artificial, que está em pleno curso. Então existem muitas semelhanças curiosas entre 1888 com o cenário que estamos vivenciando agora. Eu realmente acho que em termos proféticos estamos muito no fim. E sabe, você tem razão, tem essas pessoas no X falando sobre domingo, querendo forçar a barra, e nem todas elas são católicas. Na verdade, a maioria não é.
E sabemos que haverá uma tríplice união entre o protestantismo apostatado, o catolicismo e o espiritualismo. Bom, o que eu vejo em Apocalipse 13 é que temos a primeira besta e depois dela vem uma segunda besta, que forma uma imagem da primeira besta. E aqui estamos nós falando sobre simbolismo solar, paganismo, e as evidências estão aí, todos podem ver. Curiosamente, os Estados Unidos também compartilham de certos símbolos pagãos. E as evidências estão aí, ninguém pode negar. Veja, por exemplo, o obelisco, bem lá no Vaticano, que é um símbolo pagão egípcio. A própria praça ali do Vaticano é o maior relógio solar do mundo. Está bem ali, na igreja principal deles. E o próprio edifício, com a sua cúpula, por exemplo, que está bem ali na Praça de São Pedro, onde tem aquela cúpula arqueada, que na verdade era usado para isso, era um templo solar, onde você tem toda a luz vindo do sol lá de cima, mas se você olhar para o teto da Basílica de São Pedro, você verá raios do sol por toda a parte ao redor dela. E você também consegue ver lá o título, Pontífice, escrito ali no teto, com vários sóis ao redor desse título. Você até tem um grande altar, onde o Papa celebra a missa, e olhando por trás dele, você vê um enorme sol. Então vemos simbolismo solar por toda a parte. É como vocês disseram, quando eles erguem a Eucaristia, estão literalmente segurando um disco branco, que seguram assim, ó. E o que representa aquele disco é o sol nascente. E se você analisar esse simbolismo, mas agora relacionado ao poder da segunda besta, você percebe algo interessante também. Veja, por exemplo, como foi projetada a cidade de Washington, D.C. Você tem um prédio do Capitólio que lembra muito a Basílica de São Pedro. Você também tem um obelisco gigante, na verdade ainda maior do que o do Vaticano, bem ali em Washington. E logo atrás você tem o monumento de Lincoln, onde ele está sentado no templo. E é um templo mesmo, está escrito bem ali na parede, está gravado atrás dele. Então eles utilizam a palavra templo. E, curiosamente, para onde ele está olhando? Ele está olhando para o Oriente, em direção a um obelisco solar. Então, professor White, tenho certeza que o senhor tem alguns comentários sobre isso, sobre todos esses simbolismos que vemos, essa imitação de Roma, aqui na segunda besta. Bem, dizem que o obelisco que está lá do lado de fora da Basílica de São João de Latrão é o obelisco de Tutmoses III. E, de acordo com William Shea e outros, este faraó, em particular, foi o faraó do Êxodo. E, caso tenha sido ele, foi ele que desafiou Deus, dizendo: "Quem é Jeová, para que eu obedeça a sua voz? Eu não o conheço e não obedecerei a sua voz." Isso lembra exatamente o que o papado faz. Quando trouxeram aquele obelisco para Roma e o colocaram lá por muitos anos, uma vez que o papado decretou que quem tentasse erguer aquele obelisco e nessa tentativa acabasse o quebrando, iria pagar com a própria vida. Então aconteceu que ninguém queria tentar erguer o obelisco ali. Mas finalmente alguém tentou e conseguiu erguer o obelisco. Então, todos esses fatos são muito interessantes. Por que trariam esses obeliscos egípcios dedicados ao deus Sol, sem falar que se tratam de um símbolo fálico? E também eram dedicados a vários faraós. Por que eles fariam isso e o ergueriam do lado de fora de uma igreja cristã, principal ainda? Eles usam o termo Mater Ecclesia, a mãe de todas as igrejas. Até esse título eles usam, né? Mas é simplesmente incrível. Então, como você disse, a autoridade da guarda do domingo é baseada exclusivamente em princípios católicos. Existem inúmeras citações em que Roma afirma que o culto de domingo se baseia em seus preceitos, e somente deles. E sendo assim, eles reivindicam o mérito disso. E sendo assim, se alguém defende a santidade do domingo, está, na verdade, aceitando a autoridade papal em termos da essência moral de sua vida. Bom, eu prefiro aceitar a essência moral deste livro.
que diz claramente que a vontade de Deus é que nós santifiquemos o sábado, o 7º dia. Portanto, trata-se de uma questão de duas autoridades em oposição uma à outra. É uma questão da marca de Deus contra a marca da besta. É uma questão de autoridade. Sendo assim, a qual autoridade eu estou me submetendo? A autoridade da besta, do Papa, ou a autoridade de Deus? Enquanto a mim e a minha casa, eu me submeterei a Deus e a sua palavra, e não à autoridade de um usurpador terreno. É interessante você mencionar esse obelisco, porque não foi justamente esse faraó que proibiu o descanso aos sábados? Sim, era isso que eu queria comentar. É a mesma coisa. Vocês deixam o povo Shabat, ou seja, descansar no sábado. Você, Moisés, obriga o povo a guardar o sábado. E essa era uma lei anti-faraó. Na verdade, se voltarmos um pouco, lá no Concílio de Nicéia já se falou um pouco sobre isso. No entanto, foi no Concílio de Laodiceia que este assunto tomou uma grande proporção, porque lá proibiram a guarda do sábado. E foi exatamente o que o faraó fez. Ele disse: você, Moisés, faz o povo guardar o sábado. Agora eu estou te dizendo, você não terá mais descanso. Ora, e somente a Igreja Católica já criou uma lei desse tipo. Lei esta que ela defende até hoje. Isso é uma grande blasfêmia. E as pessoas não enxergam isso porque esconderam essa verdade sob uma pilha tão grande de rituais pagãos que você não consegue nem ver a luz no fim do túnel, com todos os aparatos colocados na frente das pessoas. Vocês comentaram agora há pouco que James e Alex sobre as semelhanças entre o período atual e o de 1888. E eu penso que quando isso aconteceu, quando o faraó fez essa lei, acabou. As pragas começaram a cair. Exatamente. Então, 1888 ficou para trás, porque foi como o primeiro cerco de Jerusalém. Então, eu não acho que veremos este assunto sendo deixado para trás novamente. Eu não acho que eles vão virar a página. Sim, estamos vivendo no período do segundo cerco e, como eles mesmos dizem, deve haver um dia de culto sincronizado. E o único dia apoiado pela legislação trabalhista é o domingo. É como diz a Rerum Novarum, a encíclica do Papa Leão XIII. O Estado deve garantir a guarda desse dia. E o Papa atual, que é outro Leão, o Leão XIV, afirmou enfaticamente que ele estará intensamente envolvido na implementação da Rerum Novarum. Bom, essa questão do domingo era o ponto principal da Rerum Novarum, onde toda a legislação trabalhista deve ser centrada em questões morais como a do domingo, pois é esse dia, essa marca, que determina a quem você se submete. Uma coisa que eu acho importante é que nós, como adventistas do sétimo dia, e está inclusive no nosso logo, é a mensagem dos 3 anjos. Essa tem sido a nossa mensagem ao mundo. Essa é a nossa mensagem. Apocalipse 14, versículo 6 em diante. Esta é a nossa mensagem para o mundo. Mas, às vezes, as pessoas nos perguntam: por que vocês ficam aí só focando no papado? Vocês não falam de outra coisa, só disso. Ora, mas é por causa dessas mensagens. Quando você lê essas 3 mensagens, 2 delas alertam sobre um sistema falso de adoração e a outra nos adverte sobre receber a marca dele. Então, se você não está ouvindo essa mensagem no púlpito da sua igreja, será que essas 3 mensagens estão sendo pregadas? Essas mensagens falam sobre esse assunto. Por outro lado, se só falamos sobre sábado, domingo, também estamos perdendo o ponto principal, já que no centro da questão há 2 sistemas de salvação. De um lado está o sistema pagão de salvação, que é pelas obras, onde você paga pelos seus próprios pecados. Como diz o Papa, você tem que pagar pelos seus pecados lá no purgatório, eles negam a expiação de Jesus. E o outro lado é a justificação pela fé na verdade. Será que a justiça pela fé anula o cumprimento da lei? Não.
Paulo disse: anulamos, assim, a lei por meio da fé? Deus nos livre, nós estabelecemos a lei. É porque você está salvo pela justiça, por meio da fé, que você vai passar a viver em harmonia com a lei. Enquanto que no sistema papal, é por meio da obediência que você entra em harmonia com o sistema. Existem, portanto, duas maneiras totalmente opostas de se encarar a salvação. Em uma delas, Cristo é o centro, ele é o sacrifício expiatório. Do outro lado está Roma, que nega essa expiação, e o purgatório é prova disso. Eles afirmam isso publicamente, dizem abertamente. Portanto, não se trata de uma religião cristã, mas sim de uma forma de paganismo cristianizado. E também, se você mostrar continuamente às pessoas o que Roma foi, o que tem sido e ainda é, elas conseguem enxergar todos os seus tentáculos. Então, não é apenas uma igreja, uma organização religiosa. Não, ela tem tentáculos em tudo na sociedade. Portanto, é por isso que focamos tanto no papado. Porque a Bíblia não alerta sobre os outros poderes, mas ela foca nesse sistema. Vamos pegar o papado moderno. Já tivemos os maiores gênios da economia hoje visitando o papado. Os maiores representantes da comunidade esportiva visitam o Papa. O Papa atual acabou de receber a visita da turminha de Hollywood. Chefes de Estado e governos visitam o Papa. Igrejas, sistemas religiosos prestam culto ou se dirigem ao Papa. Todas elas, todos estão basicamente integrados a esse sistema de superprostituição, que a própria Bíblia descreve como Babilônia, a mãe das prostitutas. Esse é um termo bastante inclusivo. Mãe das prostitutas. Ora, porque há várias prostitutas, várias igrejas, certo? Sim. Pois é. Então, temos aí uma gama de opções. Não existe nenhum outro sistema no mundo que se encaixe tanto nas descrições bíblicas do anticristo como o sistema do papado. Ellen White disse na Review and Herald de 1908 que as forças do mal estão se fortalecendo. Satanás diz aos seus agentes que devem fazer uma obra que cativará o mundo. E embora a igreja tenha sofrido uma inatividade parcial, Satanás e suas hostes estão intensamente ativos. Pense, por exemplo, no recente encontro do Papa com todos os jesuítas. Ele basicamente lhes deu uma missão, dizendo para irem aonde fossem necessários. Ora, os jesuítas são uma resposta direta à reforma protestante. Eles foram criados para combatê-la. Então, ao dizer isso aos jesuítas, e veja, eu não acho que a missão deles mudou. Eles ainda são a contra-reforma. Então, quando o Papa se reúne com os jesuítas e diz, eu preciso de vocês, quando ele assumiu o cargo e depois de um mês já falava em unir o Oriente com o Ocidente, e agora ele vai ao Oriente para conversar com o Bartolomeu, com o objetivo de acabar com a cisma e chegarem a um acordo, o objetivo de unir os dois, ou seja, impulsionando o ecumenismo, você vê que ele não está perdendo tempo. E ele disse especificamente que ele quer que as igrejas ortodoxas orientais mudem o dia em que elas celebram a Páscoa. Porque o domingo de Páscoa, para eles, é o ponto central que deu origem ao domingo semanal. Segundo o papado, o domingo é uma mini Páscoa. E, como todos sabem, a palavra Páscoa vem da deusa Ishtar. Então, o papado está focado nessa questão. Basta observar o simbolismo de todos os jogos que estão sendo retratados, sejam nas arenas esportivas ou nos Jogos Olímpicos. Todos esses indicadores mostram as raízes pagãs muito profundas que encontramos em todos os lugares dessas organizações e sistemas no mundo. Mas você também mencionou o Bartolomeu e os ortodoxos e todos os outros, né? Mas também o rei Charles também acabou conseguindo um assento dentro do Vaticano. E foi a primeira vez em 500 anos que algo assim aconteceu. Este é um símbolo poderoso de que o protestantismo se rendeu ao Vaticano. Ao vermos como tudo está caminhando velozmente para o fim,
vemos essa atividade intensa do ecumenismo avançando. Isso deveria nos inspirar, porque estamos vivendo os últimos momentos da história deste mundo. Há 8 bilhões de pessoas vivas neste planeta, mas em breve ele será um lugar deserto. Em apenas alguns anos, não sabemos a hora exata, mas está chegando com grande rapidez. Voltando às mensagens dos 3 anjos, 2 delas são alertas contra a Babilônia e a sua marca. Mas sabe, o primeiro anjo fala sobre o evangelho eterno, que deve ser proclamado aos que habitam na terra. Então a questão não é que estamos aqui dizendo, prepare-se, pois chegará um período assustador, no qual você não vai poder comprar, vender. O nosso objetivo não é transmitir medo às pessoas, mas esperança. Nós estamos tentando dizer, escutem, ergam suas cabeças, pois a redenção de vocês se aproxima. Então, qual é a nossa mensagem de esperança? Veja, acabamos de falar sobre os paralelos entre 1888 e os dias atuais. E uma das coisas que estava acontecendo em 1888 foi a mensagem da justificação pela fé. Não podemos fazer nada com as nossas próprias forças e méritos. Nossa justiça é um trapo de imundícia. Mas, se lemos o conselho dado em Apocalipse 3 às igrejas, e nós sabemos que vivemos no período de Laodiceia, precisamos do ouro, que é provado pelo fogo, o colírio para que possamos ver, e a veste, que representa a justiça de Cristo. Portanto, essa mensagem da justificação pela fé, o abandono do pecado, crendo que Cristo pode fazer por nós algo que nós não podemos fazer, Ele pode nos dar ajuda sobrenatural para vencermos o pecado. Essa é a mensagem que precisa ser transmitida além das outras duas. Existe um paralelo aí. Se analisarmos a criação, qual foi nossa contribuição para a criação? Absolutamente nada. Fomos o último produto do ato criativo de Deus. A criação da humanidade ocorreu no 6º dia. Portanto, não tivemos nenhuma participação na criação. Sendo assim, só coube a nós descansarmos no 7º dia, conforme o mandamento do sábado, na obra de criação que Cristo realizou. E o mesmo se aplica à recriação, que é a redenção. Então, você tem o segundo exemplo em Deuteronômio capítulo 5, que lista pela segunda vez os 10 mandamentos, em que diz, lembrem-se que vocês foram escravos no Egito e o Senhor os tirou de lá. Ou seja, Ele te liberta da escravidão do pecado. Assim como não temos nenhuma contribuição na criação, porque nem sequer estávamos lá, não temos nenhuma contribuição por meio de nossas obras nesta recriação da natureza caída. Essa transformação é algo que Cristo tem que fazer. E até que este corpo vil seja transformado em corpo glorioso, a única reivindicação que posso fazer é pedir a veste imaculada da justiça de Cristo, que Ele coloca sobre aqueles que creem em seu nome. Portanto, a própria essência do sábado é lembre-se que você não teve participação nenhuma na criação e, da mesma forma, não tem poder para se recriar. Então, tudo o que vocês fazem se baseia na justiça de Cristo e na sua graça, em seu poder criativo e recriador. Mas o Papa diz que não, que você tem que fazer algo para pagar, com o seu próprio esforço, a sua dívida, os seus pecados. Basicamente, você não precisa de uma justiça de fora de você. Portanto, a questão do sábado não é apenas a questão de um dia, mas é uma questão que está no repouso de uma obra consumada por Cristo. Então, temos que escolher ou a Cristo ou ao Papa e seus decretos papais. Qual dos dois nos levará ao paraíso? Bem, essa é a mensagem que temos para passar ao mundo. E nós não estamos dizendo aqui que os católicos são maus ou que nós somos anticatólicos. Não é assim, não é verdade. Eu anseio pela salvação deles e acredito que muitos católicos bem-intencionados estarão no céu. Cristo conhece os corações. Muitos católicos não tiveram a chance de encontrar a verdade. Ainda assim, viveram de acordo com a luz que tiveram.
Dito isso, a minha crítica é ao sistema de culto imposto por Roma. Isso não é algo exclusivo do Adventismo. Na verdade, todo o protestantismo fazia essa crítica.